E aí, queridos, meu nome é Vinícius Meneghel, esse é o canal Cripto Mais e hoje eu vou estar falando aqui de um assunto que é muito importante. Sei que a galera gosta aí que a gente traga sobre gemas, que a galera gosta aí que traga sobre metaverso, sobre jogos de NFT. O pessoal gosta o que tá em hype, o pessoal gosta que tá subindo demais, mas o assunto hoje é bem importante, principalmente depois do final de semana sangrento aí que a gente teve. Foi um final de semana desastroso, eu assumo que tirou um pouco a minha paz. Eu aproveitei um pouco menos o final de semana. Então, eu queria aproveitar para comentar esse tema, deixar minha opinião, se eu acho que o inverno cripto já começou ou não, e falar algumas coisas na prática aí do que eu fiz e do que eu aprendi em termos de gestão de risco, porque, claro, eu não sou ninguém para falar, eu não sou dono da verdade, mas teve algumas coisas que se eu fizesse diferente, teria evitado com que eu perdesse muito dinheiro ou tivesse feito com que eu ganhasse mais dinheiro, né? Melhor dizendo, porque embora eu tenha tido vários bons ganhos, eu também perdi em alguns pontos. E talvez se você escutar isso aqui, se você refletir sobre esses pontos aí, te ajude a evitar de perder dinheiro, porque no mercado desse que é super volátil, sobe 30, 40, 50% em 1, 2, 3 dias, depois cai para metade, vai para quase zero. A gente tem que ter o dobro, o triplo aí de atenção de um mercado tradicional. Então é isso que eu quero passar para vocês. É isso que eu tô querendo tentar contribuir com vocês. Então, se pelo menos em um desses pontos, em alguma dessas estratégias aí eu conseguir ajudar vocês, já vou estar feliz demais, tá? Então, deixa seu like aí, se inscreve se você não é inscrito. Vamos começar o vídeo. Aqui eu tô com o gráfico já pra gente ver o estrago que foi. Agora no momento aí já tá dando uma leve subidinha, mas a gente consegue ver aqui no gráfico semanal que o negócio foi bem feio, ó. Teve ativo aí que perdeu 25%, 22%. Realmente muitas criptomoedas aí, principalmente as altcoins, né? Sofreram absurdamente, né? Então teve projeto aí caindo facilmente os seus 50, 60% em coisa de 2, 3 dias. O próprio Bitcoin também caiu demais, demais. Muito mais do que isso aqui que a gente está vendo agora. Só que, obviamente, ele deu uma respirada e corrigiu um pouquinho. Então eu quero falar algumas coisas, analisar também os gráficos, alguns dados on-chain. Mas vou começar primeiro na primeira parte do vídeo, que é a questão da gestão de risco. O primeiro ponto que eu acho muito importante, que é muito óbvio, mas a gente às vezes na emoção, com aquele negócio de fear of missing off, né? Que é aquele medo de ficar de fora, a gente acaba agindo no impulso e comprando projetos ruins. Eu já fiz muito isso. Às vezes dá bom, às vezes dá ruim. É óbvio que a gente vê aí o pessoal ganhando 10, 20, 30, 40, 50% em um dia, depois o negócio duplica, triplica, a gente quer entrar, isso é óbvio, mesmo com essa queda e mesmo no futuro, eu não vou abrir mão de deixar uma parcela aí do meu capital em projetos minúsculos, com assimetria muito alta e com risco muito alto, mas a gente não pode perder a mão, a gente não pode também entrar nos momentos errados e a gente não pode ser irracional. Assim como eu já ganhei muito dinheiro com projetos aí de altíssimo risco, multiplicando por 10 o meu capital, eu já perdi também dinheiro aí em projetos de 70 a 80% de valor. Isso vai acontecer, é óbvio. Ainda mais projetos aí que não tem dado histórico nenhum, que acabou de ser lançado, que tá no hype aí, mas não existe nem há 6 meses. Não tem como a gente saber o que vai acontecer. E é óbvio, a maioria desses aí vai explodir de valor e depois todo mundo vai liquidar, todo mundo vai vender, e depois vai para próximo ao zero. A gente já viu com muita coisa aí. Fora também os projetos scans, né? Aqueles rug pulls, né? As puxadas de tapete. Então é um ponto para ficar bem ligado. O segundo também tem a ver com isso que eu falei, que eu já comentei, que é entrar no momento certo. Vou mostrar mais ou menos nas análises gráficas o que seria esse momento certo. Eu, quando comecei a comprar em cripto, comprei perto sim do topo, porque quando você entra, por mais que você faça o mínimo de pesquisa dos projetos, você sabe, né, que uma Cardano, que uma Ethereum, que um Bitcoin é bom, mas tá, Ethereum, Cardano, Bitcoin são bons projetos. Isso ninguém tem dúvida. Mas
Vamos botar aí que a pessoa comprou lá no meio do ano, que teve aquela queda gigante. Ela pegou a 50 mil, 50 e poucos mil, e o negócio caiu para 30 e pouco. Então, por mais que você segure o projeto, por mais que você tenha sangue frio de não vender, liquidar seu prejuízo, você vai ficar praticamente meses aí empatado no 0 a 0. Isso se um dia ele voltar para o patamar antigo. Então, mais importante do que comprar projetos bons também, né? É você entrar no momento certo. Então, por mais que o Bitcoin ao longo dos anos aí, desde que ele existiu, no longo prazo, ele só tende a subir, e é isso que a gente vê. Teve quedas aí de 50%, 60%, 70%. Então, é fundamental, é importante entrar no momento certo. E aí eu vou mostrar graficamente como ter essa noção, como ter essa maior claridade. Óbvio que o mercado é imprevisível, mas a gente pode mais ou menos se precaver. Terceiro, o mais importante também desses três, acho que esses três são os mais importantes, na minha opinião, então deixei eles no começo, que é não ficar full comprado. Foi um grande mal meu no começo, porque você pensa assim, você tem 10 mil reais, se esses seus 10 mil reais você ganhar 30% nele, você vai para 13. Então por que eu vou botar 5 mil e ganhar 30% de 5 mil se eu posso ganhar 30% de 10, certo? Então, foi um grande problema meu. E aí entra também essa questão que eu falei de entrar no momento, vamos dizer assim, errado, né? Eu tava full comprado, ele até chegou a subir mais um pouco, depois ele teve uma correção gigante, é óbvio, isso vai acontecer em ciclos aí. Eu acredito que a cada 3, 4 meses é bom estar sempre revendo, pelo menos a sua posição. Então, nesse momento aí, eu não fiquei nem um pouco apavorado, mas eu perdi chance de ganhar muito dinheiro. Porque por mais que você, vamos botar eu no meu caso aí, que eu entrei e comprei um ativo aí que valorizou 15, 20, 25%, logo em seguida eu perdi essa valorização e fiquei no negativo, porque ele veio corrigir abaixo do preço que eu tinha pago. Então pensa, se eu tivesse comprado 5 mil, eu ia estar tranquilo e aí ia ter a oportunidade de comprar mais barato ainda do que eu comprei a primeira porção. Então eu acho legal hoje em dia ter 50% em caixa. É difícil, mas é importante. Você vai preferir com certeza, quando acontecer isso aí, que você tivesse com metade em caixa para você aproveitar aí, porque no momento de queda, na minha opinião, é onde você vai ter maior assimetria de alta na hora que ele voltar a subir. O quarto ponto é a realização parcial dos lucros. Também já sofri muito com isso, principalmente em projetinho porcaria aí. É muito tentador a gente comprar projetos meme coins, porcarias, que a gente sabe que tem um market cap minúsculo e vai subir absurdamente, mas também pode ir para zero. Então, além de você botar um valor que é irrelevante aí, vamos botar 1% do seu capital, que se você perder é um dinheiro, mas você não vai falir nem nada do tipo, você fica mais tranquilo. Então, na questão da realização parcial do lucro, por exemplo, o Dog Alone Mars, eu comprei, se eu não me engano, $150 dessa porcaria, o que não é nada, assim, tipo, é um dinheiro, sim, mas, tipo, eu já tava crente que se fosse pra zero, tipo, tô nem aí, sabe? É o risco que a gente assume, sempre é proporcional o retorno à probabilidade do risco, né? Então aí ele foi subindo tanto que esses $150 meu virou $1.000. É quase, vamos botar aí 7, 8 vezes, é muito dinheiro e aquilo me encheu os olhos. E aí vem um negócio que é outra coisa irracional aí de investidor cripto, que eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, de falar assim, não, eu não vou vender agora, porque se o negócio subiu para 1.000, então ele vai subir mais e eu vou ganhar mais dinheiro. Por que eu vou vender um negócio que veio valorizando aí 50% na semana passada, agora mais 30% nessa semana? Eu vou perder a alta futura. Então, aí aconteceu aquele negócio lá do Vitalik, que ele tinha tokens do Dogelon Mars, não sei se era Shiba, o Dogecoin, ele tinha vários meme coins que ele ganhou, porque eu não lembro qual que foi a história lá, mas parece que tinha vários projetos que rodavam na rede Ethereum, que como uma espécie de troca, os fundadores dos projetos, eles davam parte das moedas pro Vitalik. Eu acho que foi algo assim do tipo, nem procurei saber, porque depois que esse negócio caiu aí, não quis mais saber, né? Mas enfim, ele pegou essa quantidade gigante, vendeu um monte de token de vários projetos aí.
o preço desabou. E aí quando desaba você não tem o que fazer, né? Porque você vê o negócio, agora caiu 80%, eu vou vender esse negócio. Então, por isso que se eu tivesse vendido aí quando chegou a 100%, eu teria ficado com o dinheiro que eu tinha e o resto aí eu poderia ficar tranquilamente liquidando parcialmente ao longo dos dias, porque ele foi subindo dia após dia, semana após semana, até que caiu demais. Então é importante realizar lucro e eu digo mais, parte desse lucro que a gente realiza, eu deixaria como reserva de caixa, né, para recomprar quando o mercado cair e desabar, que foi o que aconteceu agora, esse final de semana. Quem tinha dinheiro fez a festa. E parte eu compraria em Bitcoin acima das médias. Eu vou mostrar o gráfico e eu vou explicar. Que é quando a gente sabe que a tendência, a probabilidade maior é de continuação de alta. Então, parte do lucro que eu realizei eu deixaria para caixa e uma parte um pouco menor para recomprar Bitcoin no momento certo. Todos os pontos desse vídeo aqui, eles se linkam em algum momento. Outro ponto também é tentar se antecipar. Isso é muito difícil, é um mercado irracional, é um mercado extremamente volátil, mas tem alguns indicadores aí, tem algumas métricas que a gente pode analisar, algumas coisas também como o modelo Stock to Flow, que não é nem de perto preciso, não dá nem para falar nisso, mas como todo mundo sabe mais ou menos quando vai acontecer, sabe, tipo, por mais que seja um mercado irracional, sai 2, 3 meses antes, sabe? Não fica no limite, não fica tentando ganhar até o último centavo. Então, esse é o ponto também. E agora um ponto também que é bastante legal que o pessoal sabe que tem que ter, mas se emociona, que é tentar ser racional sempre. Então, quando lança aquele projetinho, quando a gente vê lá que a moeda X foi lançada numa corretora e subiu 80% num dia, quando a gente vê aí que tem um jogo que tá num hype gigante e ganhou 200, 300% aí em uma semana, a gente vai querer entrar. Mas, como tudo sobe, tudo tem um pullback. Então, é óbvio que o projeto ele pode estar no meio de uma tendência de alta, mas se você viu que o negócio subiu 50%, 60% em um dia, ou sei lá, 90% numa semana, espera um pouco, sabe? Por mais que ele ainda suba um pouco mais e você perca essa alta, uma hora ou outra ele vai dar uma corrigida. Ele vai dar um pullback para respirar, para conseguir construir uma nova zona de fundo. Então, quando ele fizer esse novo fundo, aí que você entra. A Illuvium, por exemplo, o Augusto indicou, se eu não me engano, estava $1.000. Eu queria entrar, só que eu acabei vendo o vídeo depois aí, porque eu tava meio ocupado. E de um dia pro outro ele parece que explodiu pra 1.500, depois foi pra 1.700. Eu fiquei de fora. Eu queria entrar, mas eu fiquei de fora. Depois, eu não sei nem quanto tá hoje, mas depois do projeto deu uma boa corrigida, deu um bom ponto de compra. E é isso que a gente tem que esperar, sabe? Então, ser racional, evitar impulso, evitar de comprar o projeto X que a gente nem sabe o que é, porque o youtuber falou, inclusive eu, não sou ninguém, coitado. Mas por isso que eu falo e sempre bato na tecla, pesquisa sempre. Eu já comprei coisa porque eu vi no canal XYZ, ou porque eu vi no site de não sei quem e tomei bucha. Óbvio que eu nunca comprei e fui impulsivo com uma quantia que fosse representante pra mim, mas não é legal você perder $10, $20, $30, quanto for. Então, sempre que você puder, faça uma pesquisa, pelo menos mínima, sabe? Não haja no impulso, não compre o token que subiu 1.000.000%. Se você quer entrar em hype, se você quer entrar em shitcoin, memecoin aí, nessas coisas aí de Squid Game, esteja ciente de que você pode sim aproveitar dos tontos que vai vir depois, porque sempre vai ter tonto que vai vir depois da gente, né? Então a gente pode comprar um projeto lixo, uma porcaria, porque o Squid Game eu lembro que quando lançou lá no CoinMarketCap ele tava aqui no trending e com, sei lá, 400% aqui, eu poderia comprado ele a $3 e vendido a 50, porque ele disparou, esse negócio subiu pra caramba. Então até a gente, assim, pode ganhar dinheiro com scam. Mas é óbvio, quanto mais volátil, muito maior é o risco. Então não age no impulso, sabe? Agora eu quero fazer um comentário sobre o que eu acho que vai acontecer com o preço do Bitcoin. Um comentário meio breve. Eu vou abrir o gráfico aqui para vocês. Então aqui, ó, o preço, ele tava brigando nessa região, que até o Augusto falou que tinha um suporte mais forte, se eu não me engano, nos $52.000. Ele rasgou aqui, ó, de um dia para o outro.
ele rasgou aqui, ó, esse pavio chegou a tocar os 41 mil dólares e voltou, encerrou aqui nos 49. Ele chegou aqui no intraday a perder a região do 0,618 de Fibo. Agora ele tá mais ou menos aqui nessa região, ó. Tá tentando brigar entre o 0,5 e o 0,618. O que a gente consegue ver, ó, é que nessa região aqui, ó, que foi o fundo anterior, ele não chegou nem a tocar. Então, teoricamente, ele não perdeu esse fundo anterior aqui, o que pra mim é um bom sinal, né? Então, ele chegou a romper, passar aqui o 0,618, mas no diário não perdeu essa faixa, né? Esse ponto. Na minha opinião aqui, ó, ele tá tentando construir um pivô de alta para rebater essa força vendedora gigantesca aqui que ocorreu lá no dia 4. Aqui a gente consegue ver uma boa força compradora nos dias seguintes. Então, na minha opinião, para voltar uma tendência favorável e de alta, ele teria que ter aí pelo menos uns 3 candles ou pelo menos um bem grande verde aí para fechamento diário e um seguinte reforçando essa tendência de alta, né, de correção, né, de que ele realmente buscou um fundo para realmente respirar e voltar a subir, para depois testar de novo, primeiro a média de 8 semanas, né, e a média de 21 dias. Agora, nesse ponto aqui, que teve uma queda gigante, essas médias afunilaram, elas estão bem próximas. Mas repare que aqui, ó, lá pro dia 9, 15 de novembro aqui, lá no mês passado, ele estava brigando, no momento estava aqui acima das duas médias e perdeu nessa pernada aqui, ó, de baixa, nessa paulada para baixo aqui, ela perdeu a média de 21 dias e ficou brigando aqui na região da média de 8. Então, depois aí no final de semana que aconteceu essa queda brusca, ele perdeu as duas médias, testando a região de 0,618, como eu falei, né? Mas agora a gente vê que no diário ele encerrou acima. Estamos vendo umas forças compradoras relativamente boas. E a minha preocupação é no gráfico diário de hoje, aqui às 9 horas da noite, ele fechar num verdinho aqui bem legal, tentar subir até um pouco mais, que seria bem interessante. E amanhã reforçar aí uma alta legal, pelo menos aí na minha opinião chegar a uns 51, 52 dólares, 52 mil dólares, né? Que talvez poderia indicar aí que para essas 3 semanas finais aí, a gente poderia de novo voltar a buscar esse topo aqui. A gente vê que teve praticamente duas resistências nessa região, então ó, lá em outubro ele chegou a pegar aqui nos 60 mil dólares, né? Nessa região aqui. E depois chegou a romper, conseguiu romper aqui um pouco. Tá vendo? Os 69. Então, na minha opinião, voltar a ficar em tendência de alta e ficar favorável pra gente realmente voltar às posições para quem vendeu, seria legal hoje no fechamento diário fechar um pouquinho mais verde do que tá agora. Ele já tá tendo, ó, enquanto eu gravo esse vídeo já subiu para 50.300. Então, nesse meio tempo aí, eu acho que já subiu mais de 500 dólares. Seria legal chegar pelo menos uns 51 hoje, para depois amanhã ter uma pernada verde mais forte do que a de hoje. Porque para mim, ó, essas duas últimas aqui, ó, pelo menos até o momento, são mais em questão de segurar esse fundo aqui e tentar criar um fundo forte aqui para que ele não perca essa região e não venha buscar essa 618. Os gráficos aqui tem alguns dados on-chain bem legais, que infelizmente eu não tenho Glassnode, né, que é super caro pra gente assinar, mas aqui dá pra ver em verdinho o número de carteiras, né, de endereços ativos de Bitcoin. Eu queria ver as carteiras de baleia, mas eu não consegui ver esse dado, pelo menos nesse site aqui, e também na Glassnode também não. Mas a gente consegue ver aqui, ó, que ó, esse número de carteiras, ó, 1.290.000.000, ele coincidiu lá com mais ou menos o topo do Bitcoin no ciclo passado, então 16 mil dólares. Repare que, ó, conforme ele foi caindo, tá vendo, 900 mil carteiras, ele foi gradativamente diminuindo o preço e não foi instantâneo, porque, ó, aqui, ó, de 1 milhão, quase 1 milhão e 300 mil para 900, a gente perdeu 400 mil carteiras e o preço só diminuiu aí uns 300, 400 dólares. Aí, quando ele chegou nessa região das 600 mil carteiras, o preço começou a sentir.
foi para 9 mil dólares, e aí foi caindo cada vez mais nessa região aí que ele se estabilizou o preço. O preço agora, a gente consegue ver que ele teve uma queda, mas voltou a subir. Então, o endereço ativo, a quantidade de carteiras é importante sim para a gente, mais ou menos ter uma previsão do reflexo no preço, né? Então, se muitos endereços, muitas carteiras de Bitcoin começam a se desfazer das suas posições, o preço também cai. Eu não tenho a Glassnode, como eu falei, mas o Augusto, ele já fez na live dele um gráfico de baleias, né? De carteiras acima de 1.000, de acho que 10 mil Bitcoins em relação ao preço. Essas baleias, elas costumam geralmente vender 1 a 2, 3 meses antes do preço desabar, então uma coisa legal para a gente ficar de olho. Então, aqui nesse site aqui eu acho bem legal esse Block Crypto aqui. Dá pra gente filtrar aqui, ó, por exemplo, Bitcoin, carteiras com mais de $1 milhão, mais de 100 mil dólares. Eu tô tirando essas aqui porque pra mim não interessa tanto pra esse ponto. Então aqui eu vou deixar só de 10 milhões, desculpa. A gente consegue ver, ó, que coincidiu também, ó, lá no ciclo passado, de o número de carteiras diminuir demais, que foi mais ou menos no momento da queda. E agora, nesse final de semana, mais ou menos aqui, ó, nesses últimos dias, ela teve uma diminuição. Só que aqui, ó, mais ou menos nesse ano também, ó, ele teve uma queda, logo voltou a subir. Então eu acho que assim, como o número de carteiras com mais de 10 milhões de bitcoins deu uma quedinha, é natural, né? Mas não foi uma queda brusca, eu acho que ainda não é sinal de que essas grandes baleias estão se desfazendo das suas posições. E isso é um ponto legal para a gente ficar um pouquinho mais tranquilo, mas óbvio, sempre de olho. Então aqui, para finalizar o vídeo, um gráfico do supply, né, do Bitcoin, né, do suprimento dele. Então, por mais que ele caia, ele possa perder 50% em uma semana, em 10 dias, ele possa ficar um ano aí parado, 2 anos parado. A gente vê aqui, ó, que ao longo dos anos, essa curva ela vai ficando cada vez mais fechada. O crescimento do total de suplemento de bitcoins ele vai diminuindo em relação aos anos passados, né? Então, ó, aqui, ó, de 2009 a 2012, essa pernada ela foi muito mais agressiva, ó. Ela saiu de, acho que é 1 milhão, né? 1 milhão para 10 milhões, ele multiplicou por 10. E aí, ó, aqui provavelmente é o halving, né? Porque dá pra ver que tem uma alteração no padrão dessa reta de crescimento. Então, desse halving aqui, desculpa, para cá, o crescimento ele já foi, ó, de 10 para 15. Então, se um subiu de 1 para 10 e o outro subiu de 10 para 15, a gente já vê que a tendência, né, o ritmo de crescimento foi muito menor desse ciclo pro próximo. Então, de 2016, vamos botar para cá, né, vai. 2016 para 2021, ele praticamente saiu dos 15 mil para os 18. Então, em 5 anos aí, ele ganhou 3 milhões de bitcoins. A gente consegue ver que cada vez menos está tendo um aumento de bitcoins, né? Então, obviamente, quanto mais gente comprando, quanto menos bitcoin sendo produzido, menor vai ser a disponibilidade de mercado, maior vai ser a escassez e maior vai ser o preço. O Stock to Flow aqui, que é um gráfico super famoso, um modelo matemático aí super falado, também indica as projeções com base nessa relação entre oferta e preço, né? Porque se ao longo dos anos menos bitcoins vão sendo minerados e as pessoas tendem a cada vez guardar mais e estocar mais, o preço cada vez mais vai subir. Então, independente se você comprou mais caro do que está agora, se você não precisa desse dinheiro, que é uma das questões aí do gerenciamento de risco, ótimo, ó, segura, ó. Ao longo dos anos, a tendência, pelo menos em relação ao modelo matemático, que chegou bem próximo aí nos últimos anos, é óbvio que ele não é um modelo correto, mas a tendência é subir cada vez mais. Então imagina aqui, ó, a gente chegar em 21 de novembro de 2026 com o Bitcoin valendo 825 mil dólares. Você tá rico, você pode aposentar, você pode largar tudo. Então é óbvio, sempre com gerenciamento de risco, tudo na calma, tudo direitinho, racional, sem impulso. Mas a longo prazo, a tendência aí, o cenário é bacana. Então, sempre mantenham a sua estratégia,
sempre tenham em consciência de que esse é um mercado volátil. De um dia para o outro aí você pode estar rico, depois ficar pobre de novo e quem sabe ficar rico de novo. Então, o intuito é esse, diminuir os riscos, estabelecer uma estratégia aí para que a gente consiga ter um investimento mais consistente, ganhe dinheiro com isso e o mais importante, proteja esse capital aí e não perca esse dinheiro. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram aí, se inscreve, deixa o seu like. Se quiser trazer, dar sugestão de conteúdos para eu trazer, comenta aí embaixo. Valeu, agradeço demais. Fui.